Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje, aquele conteúdo, aquele assunto que você fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer. Nós já vemos trabalhando agora com videoaulas envolvendo frações, operações com frações, tipo de frações. E hoje, para a gente implementar, aumentar mais ainda o nosso conhecimento, nós vamos resolver problemas com frações. Então a gente vai ver na prática como é simples resolver o problema com frações. Então, quando a gente coloca um probleminha, a primeira coisa que o aluno fala é o seguinte: professor, tem probleminha com fração, vai ter probleminha na prova. Então, assim, para ele já é uma barreira muito ruim, porque ele deixa de aprender, porque simplesmente fica com medo de errar. E a gente vai mostrar hoje que é super tranquilo trabalhar com problemas envolvendo fração, tá bom? Vamos começar aqui com a seguinte questão, que é bem básica para a gente poder entender. Olha só. Um livro tem 132 páginas, a Leda já leu 12avos desse livro, tranquilo? Então, 7/11 desse livro, perdão, obrigado. Quantas páginas ela já leu desse livro? Então, só para a gente lembrar, a gente começa lembrando que quando a gente tem aqui 7/11 desse livro, a gente lembra que aqui embaixo, que é o meu denominador, ó, denominador, ele indica quantas partes o todo foram dividido, foi dividido, tranquilo? E aqui no denominador, no numerador, ó, numerador, indica quantas partes foram tomadas desse livro, quantas foram lidas nesse caso. Então, olha, vamos pensar o seguinte: o livro tem 132 páginas, ela já leu 7/11 do livro. Ou seja, eu peguei o 132, eu vou dividir por quanto? Por 11, porque o 11 indica quantas partes você dividiu todo, tranquilo? Então, ó, se eu dividir aqui por 11, vai dar 22 e agora vai dar 12. Então aqui, ó, vai dar 0, tranquilo? Uma vez 11 é 11, para 13 sobra 2, eu baixei agora esse 2, formei aqui o número 22, e quando eu divido 22 por 11 vai me dar 12. O que é que está acontecendo na prática para a gente poder entender? Que eu peguei algo que tem 132, dividi em 11 partes iguais, e dessas 11 partes iguais, cada parte dela corresponde a 12 pedaços, tranquilo? E ela já leu 7. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tranquilo, vamos observar aqui o seguinte. Ó, se eu coloco isso aqui e eu coloco esse 132 aqui nessa condição aqui, eu vou aplicar a seguinte regrinha aqui, ó. Eu vou dividir e o resultado eu vou multiplicar. Nesse caso foi, quanto aqui, foi 12. E quanto é 12 vezes 7? 14 vai 1, 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, de 132 páginas, Leda já leu 84. É uma questão muito básica e a gente parte da ideia simples de um conceito bem básico, que o denominador divide o todo em partes exatamente iguais. Então, ó, o aluno vai observar, vai falar: poxa vida, é muito tranquilo trabalhar com problemas envolvendo fração, mas aí a gente traz os princípios, traz as ideias, as propriedades, as características que se apresentam numa estrutura dessa, tranquilo? Então, muito tranquilo para a gente poder fazer. Olha só, eu observei aqui, ó, eu tenho o todo e eu tenho a fração que representou, tranquilo? Vamos ver mais um aqui para a gente aumentar o nosso conhecimento. Olha só, eu tenho aqui, ó, uma escola, tem 54 professores, tá? Então, desses 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há na escola? Então, aqui, na verdade, está dizendo que tem 54 e que desses 5 nonos são do sexo feminino. Vamos ver se a ideia vai dar certo aqui, ó. Eu tenho aqui 9, coloquei aqui 54. Tranquilo? Se eu dividir aqui, 6 eu vou ter para cada avo desses 6. Se eu vir para cá, eu vou fazer o que aqui, ó, 6 vezes 5, 30, tranquilo? Então, ó, 6 vezes 9, 54, então cada parte do todo representa 6. Quando eu multiplico aqui por aqui, ó, então aqui a quantidade de professoras vai ter exatamente 30 professores, tranquilo?
Professor, dá para a gente saber se realmente esse cálculo vai estar certinho, para a gente fazer assim com convicção e com clareza, para que não reste dúvida. Vamos fazer aqui. Se eu tenho essa fração aqui, 5 nonos, quanto é que falta para a gente completar a unidade 9 sobre 9? O que é isso 9 sobre 9, professor? Ó, se eu tenho 9 sobre 9 e eu tiro aqui 5 sobre 9, está faltando 4 sobre 9. Então eu tenho que ter essa unidade aqui cheia, completa. Então está faltando aqui 4 sobre 9. Ah, tá. Então eu entendi que cada parte do todo vai valer quanto? Vale 6 unidades. Aqui eu já tenho 30. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 4 vai dar exatamente 24. Então na questão eu poderia até perguntar quantos professores do sexo masculino tinha na escola. Então eu poderia dizer tranquilamente que eu tenho 30 professoras e 24 professores. Tranquilo? Questão muito básica, resolvendo apenas com o conhecimento lá do iniciozinho, né? Eu trago a ideia que eu tenho todo e eu divido pela fração. Aplicando essa regrinha aqui, ó, divide e o resultado multiplica, eu resolvo a questão de fração tranquilamente, sem nenhum problema. Beleza? Vamos mais um aqui, ó. Agora eu tenho aqui o seguinte, olha só. Uma corrida de Fórmula 1, 26 iniciaram a corrida. Desses carros, 4 13avos abandonaram a corrida por defeitos mecânicos. Quantos terminaram a corrida? Ó, vamos pensar aqui o seguinte. Eu tenho aqui a fração 4 13avos e eu tenho um total de 26. Tranquilo? Sem nenhum problema. Eu comecei a corrida com 26 carros, está aqui, ó. Só que dessa corrida, apenas 4, aqui, cadê? Vamos lá, 4 desses carros, 4 13avos abandonaram a corrida. Então, olha só, se eu dividir aqui, cada pedaço, cada fração desse aqui vai valer exatamente 2. Tranquilo? Então eu pego 2 aqui, multiplico por 4, então eu vou ter o número de carros que abandonaram a corrida. Então vai ser 2 vezes 4, 8. Opa, mas vamos ver se isso vai dar certo, né? Então, olha só, se eu estou dizendo que 8 carros abandonaram a corrida, eu tenho 26 e eu vou tirar 8. Eu tenho exatamente 18 carros, é isso? Isso, beleza. 16, 26. E agora eu vou fazer o seguinte, quanto é que falta exatamente aqui para completar a minha parte? Olha, se eu tenho 4 13avos e eu quero completar, para enquanto chegar aqui até 13avos a fração, eu vou pensar que eu tenho exatamente 9 com 4, 13, tranquilo? Então eu igualei as unidades. Se eu pegar 9, multiplicar por 2, eu vou ter exatamente quanto? 18. Vê que regrinha básica para a gente resolver um problema super tranquilo, super fácil de fração, assim, na manhã, sem nenhum estresse, sem nenhum aperreio. E às vezes, né, você fica dizendo aí, eu não consigo e tal, vem que você vai comigo aprender da forma mais tranquila possível, tá bom? Vamos mais um aqui, olha só. Essa daqui é bem tranquila para a gente poder fazer. Ó. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus 3/4. Se o tanque está com 48 litros de combustível, quantos cabem ao todo no tanque? Pessoal, se eu pegar aqui, vamos pensar comigo aqui, eu tenho 3/4 e eu tenho 48. Se eu dividir 48 aqui por 4, eu tenho exatamente 12. Tudo bem? Só que tem um detalhe, né? Ó, 48 por 4, eu tenho 12 vezes 4, 48. Se eu multiplicar aqui exatamente esse 12 vezes 3, eu vou ter exatamente 36. Mas esse cálculo vai dar certo. Se eu pegar aqui 48 mais 36, vai dar certo. Então a gente fica meio que pensando como é que a gente vai poder fazer isso. Então aqui a gente vai pensar o seguinte, ó, vou fazer aqui uma ilustração para a gente poder entender melhor. Eu tenho um tanque de combustível, eu estou exatamente aqui com 3/4 desse tanque, e esse 3/4 desse tanque
está exatamente com 48 litros. Tranquilo? Então eu tenho aqui 3/4 desse tanque, 48. Ora, eu posso dividir por 4 esse 48? Não posso. Se eu dividir agora 48 por 3, presta atenção, eu tenho que cada quarto desse tanque, cada pontinho, ele vai valer exatamente 16 litros. Ou seja, ó, vê que coisa bacana, né? 16, 16, 16 e 16. Se eu multiplicar 16 vezes 3, eu tenho 48. E assim, se o tanque está com 48 litros, quantos cabem ao todo no tanque? Ele já está com 48. E quando eu colocar mais esse aqui, ó, eu vou ter exatamente 64 litros, tá? Nesse caso, a gente não aplicou a regra de divide e multiplica, porque eu já parti de uma resposta. Ele já está dizendo que já está com 48 litros. Ele está dizendo que ele está exatamente com 3/4. Opa, bora tirar a prova, né? Então assim, ó, se eu tenho que 3/4 está para 48, então aqui eu tenho 1/4, certo? 3/4 mais 1/4 vai me dar aqui um todo, que é exatamente 4/4. Ó, isso aqui representa 48, 1/4 de 48 vai dar exatamente 16, questão muito tranquila para a gente poder fazer super massa, tá bom? Vamos ver mais um aqui, para a gente poder aprender bem bacana. Olha só, no dia de lançamento de um prédio foram vendidos 3/5 dos apartamentos, o que corresponde a 12 apartamentos, certo? Quantos apartamentos há tudo nesse prédio? Tranquilo? Então, para a gente finalizar aqui, eu tenho o seguinte, ó, 3/5 e já foram vendidos 12. Então, estou dizendo que isso aqui, desse total aqui, do todo, foram vendidos 12. Opa, que bacana. Se eu dividir aqui por 3, eu tenho 4. Se eu multiplicar aqui, eu tenho exatamente a resposta. Então, eu tenho que esse apartamento tem exatamente 20, esse prédio tem exatamente 20 apartamentos. Tranquilo? Questão muito top, muito bacana. Apenas um conhecimento que a gente coloca em questão para que vocês aprendam da melhor forma possível. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.